Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então, para finalizar esse round de esclarecimentos, e essa talvez seja a questão mais importante de tudo. Nossa, esse Panchakarma é maravilhoso, o negócio é fantástico, cuida do corpo, deixa a mente um espetáculo, tá tudo maravilhoso. Tá, mas por que isso não é necessariamente a solução para todos os problemas da humanidade sempre? Porque a ideia do Panchakarma, como a gente viu, ela é permitir um processo de desintoxicação que vai fazer com que a gente tenha capacidade de nutrição, o Rasayana, ok? Tem um outro aspecto também, que é o aumento da vitalidade num sentido mais de reprodução, que o Ayurveda tem um setor que é muito relacionado a essa ideia dos afrodisíacos, da libido e principalmente de gerar uma descendência de melhor qualidade, ok? Então, um dos aspectos do Panchakarma é permitir que as pessoas que procuram gerar filhos, gerem filhos de uma qualidade mais sáttvica. A ideia do Ayurveda é que se vai encontrar um esperma com óvulo, quando essas duas coisas se encontrarem, dependendo da qualidade de sáttva que tem no esperma, da qualidade de sáttva que tem no óvulo, o ser que vai conseguir manifestar as habilidades ali, vai conseguir manifestar as habilidades mais sátvicas, rajásicas ou tamásicas, dependendo do grau da qualidade daquele equipamento, ok? Então, nesse sentido, o Panchakarma também é a base de um processo, assim, vamos botar isso muito entre aspas, de eugenia da espécie humana, no sentido de que você aumenta a possibilidade das pessoas terem um contato espiritual dentro de sistemas humanos, ok? É um processo de em vez da pessoa começar a cuidar da espiritualidade dela ali aos 7 anos, aos 15 anos, aos 50 anos, que seja, no Ayurveda isso começa a ser feito antes da pessoa ser feita, tá? Então esse é um aspecto muito interessante do Panchakarma, mas isso é para um outro lado, ok? Esse é para manter os benefícios assim para os filhos que vão vir. Mas para a nossa vida, esse aspecto que é outro setor que decorre do Panchakarma, que é o Rasayana, que é de como deixar com que essa sensação de bem-estar e essa sensação de limpeza, essa sensação de as coisas funcionando bem, consigam proceder ao longo do tempo, certo? Então, como é que a gente faz isso? Com um bom acompanhamento terapêutico, tá? Porque a ideia é assim, você no momento em que regulou o teu sistema de uma maneira bem afinada, a melhor forma de você continuar evoluindo de uma maneira consistente é estar com um bom professor, instrutor, terapeuta, parceiro, qualquer coisa do seu lado, para sempre estar checando se as coisas estão funcionando bem. Então, suponha o seguinte, o Panchakarma pegou o teu sistema que estava um fusquinha, botou ele na mecânica, saiu uma Fórmula 1, ok? Só que essa Fórmula 1, para continuar andando como uma Fórmula 1, ela precisa de um mecânico para ficar fazendo a assistência dela. Não quer dizer que isso daí seja uma coisa que o Panchakarma não funcionou, muito pelo contrário. A gente entende que a cada estação, a cada mês, a cada estado emocional, o sistema desregula para um lado, ok? E o programa do Panchakarma, ele dá uma super regulagem, que deixa o carro parado lá durante 3 semanas, não sei o que, para trocar todas as parafusetas que forem necessárias, mas existe um programa que você vai lá no mecânico uma vez por mês para deixar ele ali, para ele dar uma olhada, ver se o sistema como um todo está com algum sinal. Se ele não fala, não, tá tudo bem e tal, só põe agora esse óleo aqui, põe essa erva aqui e ali, põe esse hábito desse pranayama aqui e ali, usa esse mantra ali, que é para fazer com que, assim, conforme as estações vão mudando, Vata, Pitta e Kapha vão atuando de uma maneira diferente ao redor e as emoções vão atuando de uma maneira diferente, o terapeuta está capacitado a fazer com que essas suaves transformações sejam sempre feitas de uma maneira harmoniosa, certo? Mantendo o fluxo de saúde diante do fluxo da dança das estações, ok? E um aspecto que é muito importante para a gente manter esses benefícios de uma maneira bastante significativa e profunda, no momento que a gente termina o Panchakarma, considerar que o nosso próximo mês de vida
é um mês muito especial. Um mês onde a gente vai precisar ter o maior cuidado do mundo possível para que a gente siga o melhor que a gente puder, de uma maneira leve, as recomendações que foram feitas a gente. Porque isso vai ser um momento onde, assim, nasceu o filho. Você pega aquilo, sai da maternidade e vai pro meio da feira? Não faz isso. Teu sistema está frágil, ok? Então, assim, considera que no momento em que você termina o Panchakarma é o momento onde o filho nasceu, ocorreu o parto. A gente precisa ter um período de maternagem, que é claro que não vai ser o mesmo período que um filho nasceu, porque a gente fica gestando 9 meses, o Panchakarma normalmente a gente faz em umas 2 a 4 semanas, a gente vai precisar ter um período de maternagem, ok? Esse período de maternagem vai ser o suficiente para o nosso metabolismo retornar ao ponto de funcionamento normal dele, da mesma forma como uma pessoa quando pare precisa de um tempo até o metabolismo meio que dar uma organizada, e também para entrar no período de amamentação, ok? Esse período de amamentação da gente dos 6 primeiros meses ou qualquer coisa assim, no Panchakarma é o mês que você passa depois, onde você está permitindo que tudo aquilo que você passou de estresse naquele programa assim, um tanto desagradável, você possa ter os benefícios de uma maneira verdadeira, ok? Senão é como se você passou 9 meses gestando, o bicho nasceu, e aí na hora que o bicho nasceu, você tá e fala assim, não quero mais saber disso não. Já fiz o que eu precisava, já parei aí, vou sair por aí. Não tem mais importância. Aí, cara, qual é o propósito disso tudo? O propósito disso tudo é o filho ficar bem nutrido, sabe, bem acolhido, não sei o que e tal. Então o propósito do Panchakarma é fazer com que no final desse processo você tenha uma capacidade muito grande de receber os reais benefícios dele, que é o processo de nutrição que decorre do final do Panchakarma com o programa de Rasayana, ok? Então, assim, para que a gente faz... O Dr. Guê, ele passa esse programa. O Dr. Guê, ele disponibiliza, ele tem uma farmácia super bem instrumentalizada para fazer com que tudo que você precisa, você já possa pedir da farmácia e ele prescreve como é que você tem que usar, de que maneira e tal, ok? Então, assim... Mas que não são só as ervas, mas também são as práticas. O principal, assim, no programa como o Dr. Guê costuma fazer lá em Uberlândia, envolve mais a parte de ervas. Porque esse acompanhamento mais fino da parte de mantra terapia, pranayama, não sei o que e tal, acaba sendo muita gente fazendo ali um programa conjunto, 20, 30 pessoas, para ele ter tempo nas consultas de ficar explicando o que cada um tinha que fazer, de qual forma tinha que fazer. Então, sai a galera assim, então você vai usar Brahmi não sei quantas vezes, aí vai usar lá um tônico cerebral não sei quantas vezes. É um tipo de prescrição mais... numa forma assim mais genérica, num sentido onde as pessoas vão receber uma ficha com um monte de recomendações e elas vão seguir da melhor forma como podem. O papel do terapeuta de dar suporte nesse sistema é entender por que o Ruguê fez aquilo, entender quais são as condições de campo que estavam naquilo ali, quais são as condições de campo que vão estar atuando depois, e saber que aquilo dali fazia super sentido num quadro, mas não necessariamente faz super sentido em outro quadro também. Então o papel do terapeuta é ter a capacidade de atuar junto com o médico para fazer com que os resultados desse programa de Rasayana, que ele não tem a capacidade tão disponível de ficar seguindo detalhadamente cada uma das pessoas, o terapeuta tenha toda a formação que precisa para entender o que foi feito, por que foi feito, como foi feito, em que sentido aquilo foi indicado, por que foi indicado, para quando foi indicado, e saber as condições de campo, se aquilo mudar, como adaptar aquilo nas situações que precisam ser adaptadas, certo? Então, fundamentalmente, o que a gente precisa fazer para manter os benefícios do Panchakarma? Entender que o processo de desintoxicação ainda tem a finalidade maior do processo de nutrição, ok? Então a ideia do Panchakarma não é te desintoxicar. A ideia do Panchakarma é permitir que o teu corpo esteja desintoxicado para que ele possa ser revitalizado, ok? Então entenda a ideia do Panchakarma como um programa em um certo grau de rejuvenescimento celular,
ok? Um programa onde a gente pega e permite que prana seja injetado em umas doses muito fortes e muito profundas para que todo o teu sistema revitalize de uma maneira surpreendente. E isso é feito de uma maneira tão bem feita e com conhecimento fisiológico tão incrível que você fala assim, cara, é inacreditável o quanto eu estou me sentindo mais jovem, ok? É claro que você não vai estar revitalizada em termos de que você vai estar com menos idade, mas você vai estar com menos velhice, ok? Então o Ayurveda ele é muito bom em fazer com que o teu corpo esteja sempre muito disponível a estar se sentindo jovem, ainda que o corpo físico tenha algumas limitações. Você pode estar com 90 anos se sentindo jovem, mas você não vai estar correndo uma maratona, ok? Não de 40 quilômetros. Mas você vai estar levantando da cama, indo no banheiro, teu intestino funcionando, suas articulações funcionando, sua vista funcionando, não sei o que e tal. Para o Ayurveda, você vive 120 anos, o seu corpo é projetado para viver 120 anos com a mesma qualidade do que a gente hoje em dia chama uma pessoa de 60 anos com bem saudável. Hoje em dia a gente já consegue viver isso, assim. Uma pessoa de 60 anos, você consegue ver uma pessoa de 60 anos aí de vez em quando, você fala, nossa, como essa pessoa é saudável. Parece que ela tem uns 30, 40, ok? A ideia do Ayurveda como um todo, e o Panchakarma é elemento fundamental nisso, junto com o programa de Rasayana, é que você chegue aos 120, com uma cara ali de uns 70, e esteja com a tua espiritualidade num nível, assim, fenomenal, ok? Então, o programa de Panchakarma é um instrumento importantíssimo para que as pessoas vivam o tempo suficiente para a espiritualidade, a partir dos 60 anos, onde isso começa o Vata a ficar mais ativo, até os 120, ter qualidade de hardware para que o sistema possa ter esse florescimento espiritual, ok? Então, a Ayurveda entende que, assim, o fundamental de um acompanhamento terapêutico, o fundamental de uma vida ayurvédica, é permitir que a nossa espiritualidade possa se manifestar da maneira como ela é digna, sendo um contato profundo com o divino, no nome que você quiser, com uma sensação imensa de gratidão e plenitude e de sem palavras diante da vida, de tanto que é a maravilha da vida. Só que para isso o corpo tem que estar muito desintoxicado, bombando de sáttva, cheio de prana, e para isso no geral, a ideia é mais ou menos de um programa de Panchakarma por ano, com acompanhamento terapêutico ao longo do ano. Não existe, assim, até o que eu conheço hoje em dia, proposta de saúde mais fantástica do que essa do Ayurveda, Yoga, como esse combo de desenvolvimento espiritual. Certo? Então, assim, isso é muito mais do que desintoxicar o teu fígado, ou cuidar do teu intestino grosso, ou não sei, ou do teu estômago. A ideia do programa como um todo, do Panchakarma e do Rasayana e disso tudo, é permitir que você tenha saúde fisiológica, harmonia mental e sublimação espiritual. Ok? E o que há mais de precioso na nossa vida em relação a isso? Dificilmente vai existir alguma coisa mais preciosa do que isso. Certo? Essa profunda sensação de bem-estar e tranquilidade interna, saúde, de uma maneira que você fala assim, cara, é inacreditável o quanto eu me sinto saudável. Certo? Não, e essa conexão com o divino, que quando o seu prana está baixo, você não consegue. Quando o seu corpo está cheio de toxina e o teu prana está baixo, essa conexão com o divino está muito distante. É um conceito, assim, muito... uma miragem. Certo? Então... a melhor forma da gente ter a capacidade de entrar em contato rápido com o divino é com o nosso sistema desintoxicado e com a nossa mente em estado sático. Ok? Como a gente já viu, isso tudo faz parte de um complexo só. Ok? Maravilhoso. E uma pergunta. Então, na realidade, assim, você faz um Panchakarma, mas fazer vários Panchakarmas, um Panchakarma por ano, você disse? Vamos responder. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!